numa leitura superficial, uma pessoa pode concluir que Paulo está dizendo que temos uma morada no céu. Isso é um fato, né? Mas, na verdade, o que Paulo está falando? Quando você olha o capítulo 5, aqui de segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você fazer uma consideração aqui no capítulo anterior, o apóstolo, ele descreve, né, o seu sofrimento, sua angústia, né, todo o seu trabalho, e ali ele faz uma alusão de duas situações, dele estar na vida, em vida ou em morte, estar com os irmãos e também partir. Paulo, ele não era um homem que usava duas palavras diferentes dentro daquilo que ele ensinava para a igreja. E ele não falou nada de si. Aquilo que ele falava é o que continha nas Sagradas Escrituras. Eu quero só fazer uma leitura, está na primeira carta, está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, e no versículo 23, ele diz o seguinte: no 21, capítulo 1, verso 21 a 23. Portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas pela vossa causa, ele amava a igreja, gostaria de ficar. Irmãos, eu quero trabalhar rapidinho aqui, e sei que é do conhecimento de vocês. Paulo, ele falava o seguinte, que ele tinha desejo de partir e estar com Cristo. Isso? Olha, é muitíssimo sério. É uma responsabilidade muito grande, algo incomparável, nós pegarmos um texto bíblico e transformar ele numa doutrina ou numa fé e fazer com que isto que você crê, entende, passa para si uma multidão de pessoas que professam o evangelho passa a crer. Partir e estar com Cristo. Você veja bem, que coisa muito séria. Se ele morresse, vamos dizer assim, ele iria partir e estar com Cristo. Isso que ele está dizendo. Mas será que é isto mesmo? Pastor Misael, sim, ele está falando, é isto. Bom, nós temos que usar as Sagradas Escrituras. Então, por amor à igreja, ele queria ficar também. Então, entre as duas situações, ele ficava dividido. Agora, vocês analisem bem, em todas as Escrituras, elas nos ensinam e nos mostram que a recompensa, a salvação, o estar com Cristo é na ressurreição, no toque da sétima trombeta, da última trombeta. E o mesmo Paulo, ele diz assim, que ele havia combatido o bom combate, terminado a carreira, né, isso já no fim, né, quando ele previa a morte dele, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tá vendo? Só me resta a coroa da justiça. Olha, ele está falando dele. Só me resta a coroa da justiça
que me será dada. Me será dada naquele dia. Tá vendo? Aí ele usa também uma outra expressão, dizendo o seguinte: não somente a mim, tá vendo? Não somente a ele, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então a recompensa é na vinda, é na ressurreição. Por quê? Vamos dizer, se Paulo ele descesse à sepultura, assim como todos, que a igreja ela crê na mortalidade, ela não crê na imortalidade, biblicamente falando. Então, se você hoje perguntasse para todos os santos que estão na sepultura, se voltasse à vida, fosse feita uma pergunta para eles, há quanto tempo ele estava ali naquela sepultura, não iria ter ideia se há 1 minuto, 2 minutos, por quê? Eles estavam inconscientes. Agora, eu quero voltar ao texto aqui para nós considerarmos. Veja bem, quando se fala de Paulo, quando o irmão Williams falava a respeito do texto da casa, quando você lê o texto aqui diz o seguinte, ó: sabemos que se a nossa casa terrestre, ó, desse tabernáculo, tá falando do corpo, morada. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Agora, casa não feita por mãos. Antes, eterna, nos céus. Ó, e por isso, nesse tabernáculo, agora ele descreve o sofrimento. Gememos por causa dos problemas, das lutas, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos não nus, pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo aqui, tabernáculo, casa, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, nós sempre temos que ter, assim, irmãos, o cuidado, uma grande responsabilidade, porque é a palavra de Deus. Por quê? O servo de Deus, o santo, a pessoa que é obediente a Deus, quando ela desce à sepultura, a salvação dela é uma salvação garantida. Agora, eu pergunto para você, se Paulo disse assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, só me resta a coroa da justiça, ele já estava se justificando que a salvação dele estava garantida. Agora, qual que é esse revestimento? O corpo incorruptível, certo? O corpo incorruptível, porque isto que é imortal seja absorvido pela vida. Eu lhe faço uma pergunta, e é muito importante quando se fala em morada, todas as pessoas que creem que morre e vai para os céus, se vai para os céus, lá deve ter casa, lá deve ter morada. Não é isto? Não seria isto? Mas agora eu lhe pergunto, aonde que diz isto nas Sagradas Escrituras? Ah, mas na casa de meu pai há muitas moradas. Você já prestou atenção? Você já leu o Evangelho de João no capítulo 14? Com cuidado, o que diz o capítulo 14?
Lá diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em mim, né? Credes em Deus, credes em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei. Olha, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que eu estiver, estejai-vos também. Atenção. O Senhor Jesus Cristo, ele foi preparar lugar. Esse lugar, irmãos, não quer dizer morada. Porque ele é o nosso advogado. É ele que vai nos justificar diante de Deus. E quando ele voltar, ele vai voltar para reinar. Certo? Então, essa salvação, ela já é garantida. Eu quero que você preste atenção, quando a Nova Jerusalém descer dos céus, igual está no livro de Apocalipse, ela vai descer, vai estar com os homens, certo? Ela vai ser um encontro. Vai ser um encontro. Então, quando houver a ressurreição, vão voltar à vida. E na ressurreição dos justos, é na vinda de Cristo. E a vinda de Cristo é o princípio do milênio, aonde vai haver a ressurreição, onde os salvos vão reinar com Cristo. Agora, analise você que depois do milênio é que a Nova Jerusalém, ela desce dos céus. A santa cidade, ela desce para estar com os homens.